Hoje, nossa aula, a gente vai falar sobre o ciclo menstrual. Então, veja, existem estruturas importantíssimas dentro desse processo no nosso corpo. Então, o sistema nervoso, ele é responsável em fazer, a manutenção de outras duas estruturas, que é o hipotálamo, que vai liberar, o GnRH, que é um hormônio precursor, que vai ativar a hipófise. Essa hipófise, então, a partir do momento que ela é liberada pelo GnRH, ela então vai manifestar, vai liberar dois outros produtos, dois outros hormônios, que é o FSH e o LH. O interessante é que quando eles ganham o sistema circulatório, os hormônios eles têm uma reação como se fosse chave fechadura. Então, mesmo que eles passem por todas as estruturas do corpo, eles só conseguem ser permeados pelas estruturas correspondentes na parte biomolecular com eles. Então, no caso, o FSH e o LH, eles têm ação direta na parte gonadal, tanto feminina como masculina. No caso dos meninos são os testículos, no caso das meninas são os ovários. Como a gente está falando sobre ciclo menstrual, eu tenho que falar das meninas, Então, o FSH e o LH, eles vão atuar diretamente na região do ovário. Esse ovário, então, ele vai começar a maturar, por isso que ela sai desse processo infantil, desse corpo infantil e passa a ter esse corpo mais amadurecido. E aí, no caso, o ovário, ele vai liberar outros dois hormônios, que nada mais são do que o estrógeno e a progesterona. Então, esses dois hormônios, quem produz, quem fabrica, quem libera é o ovário. São, os ovários, um direito e um esquerdo, nós temos dois. E no caso, esse ovário ele é estimulado por outros dois hormônios, que é o FSH e o LH, que vem de um controle do sistema nervoso. Então, é bem simples e bem tranquilo. O que a gente tem aí são mecanismos que a gente chama de mecanismos de feedback. Ou seja, quando eu tenho hormônios que estão em pico, outros estão em decréscimo e vice-versa. Então, como que funciona isso dentro do ciclo menstrual? O ciclo menstrual regular, ele tem uma variação em torno de 26 até 30 dias. Se você estiver fora desse período, significa que um desses hormônios está com uma concentração aí alterada, é só procurar um ginecologista e aí ele vai fazer o controle e a regulação desses hormônios. Mas em geral, vamos imaginar numa mulher maravilha que tem um ciclo certinho de 28 dias. Isso significa o quê? Que do primeiro até mais ou menos o quinto dia, ela vai estar na fase do ciclo, na fase de menstruação. O que é a menstruação? Menstruação é uma descamação do endométrio uterino. Existem várias questões que abordam a importância dessa menstruação. Existe até uma discussão dentro da biologia que diz que a menstruação é uma evolução feminina, no sentido de que tudo que sobrou do espermatozoide ou qualquer bactéria que veio no fluido seminal possa então sair desse corpo feminino. Então existe uma discussão bem grande em relação a essa questão da menstruação, fora os contextos aí sociais, mas não é a nossa aula hoje. Então do primeiro ao quinto dia nós temos a menstruação. Do quinto até o 14º dia, nós temos então um período que a gente chama que é a fase proliferativa. Essa fase proliferativa é uma fase em que está ocorrendo o crescimento do folículo ovariano, ou seja, esse folículo que tem o óvulo, ele está sendo maturado e ele vai crescer nesse período. Do 14º até o 16º dia, nós temos então o período, a gente fala que é o dia D, É o dia aí que está ocorrendo a ovulação. E a partir desse período, então, nós temos uma fase que é a fase secretora. Carol, fase secretora por quê? Está secretando o quê? Está secretando, enfim, uma série de hormônios aí, principalmente a progesterona, se caso não ocorrer aí a fecundação. Então, veja, no caso aqui dessas estruturas, o que a gente vai falar em relação aos hormônios? Veja, o FSH, ele vai estar fazendo o estímulo. Então, ele tá basal, ele começa a aumentar, ele fica meio basal na parte da menstruação, ele começa a aumentar e ele vai ter um pico em torno do 14º dia. E a partir daqui, ele vai diminuir e ele vai voltar a ser basal. Então, esse aqui
é o FSH, que é o hormônio que está sendo liberado lá do sistema nervoso. O outro hormônio que nós temos é o LH, que é o hormônio luteinizante. Ele é responsável pela maturação do folículo para que ele rompa, né, faça a extrusão e libere o óvulo. Então aí nós temos também, ele acompanha mais ou menos a parte do FSH. E aqui ele tem um grande pico e uma queda e ele também passa a ser basal. Então aqui nós temos o LH. Veja, esses hormônios, eles têm a mesma, não a mesma, né, mas é bem próximo o comportamento deles dentro do sistema circulatório, e isso faz um sentido, porque eles são liberados e controlados pela mesma estrutura que a hipófise. Então, quando um hormônio ele aumenta, ele manda, né, uma informação para que o outro seja também liberado. Então, esses mecanismos são mecanismos que a gente chama de resposta, né? Como que um hormônio ele sabe que ele vai entrar em pico? Porque o outro também está mandando uma informação de que ele está aumentando. E a hipófise, então, começa a liberar em altas concentrações. Muito bem, a partir desse momento, já que a gente está falando de fases do ciclo menstrual e do ovário, que ele também é vinculado a isso, a gente tem então a liberação do estrógeno. Então, dentro do ovário, nessa primeira parte inicial, nós temos também a liberação do estrógeno. Ele também vai aumentar na fase do período de ovulação e depois ele diminui, só que ele tem uma diferença, ele não fica basal, ele fica oscilando até que vai começar uma nova fase. Então, aqui no verde, no caso, nós temos o estrógeno. Muito bem, enquanto esses três hormônios eles estão altos, a progesterona ela está basal. Por que ela vem basal? Porque a progesterona ela é um hormônio liberado pelo corpo lúteo. O corpo lúteo nada mais é do que o folículo, a estrutura folicular que rompeu, liberou o óvulo, e aquela estrutura vai fazer o quê? Ela vai mudar a sua característica morfológica, ela vira o corpo amarelo, e aí então ele vai liberar a progesterona. Então essa progesterona ela só vai ter pico lá por volta do 20º dia. E aí então ela também oscila e depois ela volta a ser basal. Então esse seria progesterona. Esse seria então o gráfico dos hormônios principais que estão envolvidos no processo dos ciclos, das fases do ciclo menstrual. Lembrando a vocês que nós temos 3 fases. A fase da menstruação, a fase proliferativa e a fase secretora. Depois disso, o que acontece? Veja, não está tudo basal aqui, então inicia de novo a próxima menstruação, começando um novo ciclo. Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo encontro.